pessoal, Marcelo, papo de sardinha. Vamos bater um papo hoje sobre o preparo, sobre estar vivendo ou querer viver ou pretendo viver do mercado financeiro. Esse é um tema tão complexo e por que eu estou falando isso, por que eu estou mencionando isso, porque eu faço questão de fazer esse vídeo. Porque eu ouço muitos comentários isso me deixa preocupado muitas vezes, porque o mercado financeiro ele passou a ser um sonho na vida de muita gente, por N motivos. Cara, pela liberdade, porque eu não quero trabalhar com CLT, porque eu não quero ter chefe na minha cabeça, porque eu quero a liberdade financeira, eu quero a liberdade geográfica. Mas algumas coisas eu acredito, e uma das perguntas que eu mais ouço nos comentários, e aí eu faço questão de falar sobre esse assunto, eu faço questão de trocar essa ideia sobre o assunto. A pergunta que me fazem é o seguinte: quanto eu preciso para poder viver de trade? E aí essa pergunta eu devolvo para quem está me ouvindo. Você precisa avaliar a seguinte situação: quanto é o meu custo de vida e quanto eu preciso para que eu me mantenha no meu custo de vida? Essa é a segunda pergunta. E a terceira: quanto atualmente eu tenho e preciso para poder me manter? Vamos lá, vamos exemplificar a conta. O que eu preciso? A pergunta que eu mais ouço: Marcelo, você de quanto para poder viver do mercado? Cara, vamos lá, vamos dar exemplos, novamente, exemplos hipotéticos. Cara, digamos que o teu custo de vida, aquilo que você usa para se manter no mês, seja R$1.000. Digamos que você, trabalhando antes dessa transição, desse sonho, desse desejo, dessa vontade de viver do mercado, você ganha lá R$2.500. Então, teoricamente, você precisa pelo menos, para se manter, de R$2.000. A segunda situação: quanto neste cenário, atuando precariamente, com dificuldade, trabalhando menos no mercado financeiro, quanto você consegue tirar do mercado financeiro e com quanto você tem para tirar esse valor. Essa conta você precisa fazer para que você um dia, caso queira tomar a decisão de viver do mercado financeiro, você tenha isso em mente. Vou dar exemplo. Cara, vou dar um exemplo meu, tá? Cara, hoje eu tive que reduzir meu custo de vida, e a história que eu conto para vocês de viver do mercado financeiro, de estar vivendo do mercado financeiro, eu tive que me adaptar a uma realidade completamente diferente da minha. Eu tinha um custo de vida que eu tive que reduzir em 50%. Cara, por quê? Porque eu estou num período de adaptação, eu estou num período de melhorias, eu estou num período de evolução, eu estou num período... Cara, hoje eu vivo melhor com o mercado financeiro do que vivia com o CLT, sendo bem honesto, não. Hoje meu custo de vida eu tive que reduzir muito. O que eu comia todo dia para poder... Todo dia eu comia na rua, todo dia eu comia um hambúrguer, todo dia eu comia... Eu almoçava, eu jantava, eu fazia alguma coisa, eu não faço mais. Eu viajava a cada 2, 3 meses, eu não viajo mais. Eu tive que adaptar. O meu cartão de crédito eu tive que diminuir, eu tive que reduzir as minhas despesas. Eu tive que apertar em casa para que o meu custo de vida, que eu tive que adaptar o meu custo de vida para que ele caiba naquilo que eu estou conseguindo extrair no mercado. E lá na frente eu tenho o objetivo de melhorar, ou seja, que meu custo de vida
ele vá crescendo de acordo com a minha receita. Aí você reduz uma conta aqui, uma conta ali e daí vai. Essa conta, essa situação, e aí outra coisa que é importante, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, vamos lá. Quero começar no mercado financeiro, eu quero viver do mercado financeiro. Cara, eu vou dar um exemplo do que acontecendo, o que aconteceu comigo esse mês. Mês passado eu tive um mês maravilhoso, esse mês um mês, cara, não muito bom. Tomei um loja de R$300 no início do mês. Cara, se eu tivesse R$1.000 só para tradar, será que eu conseguiria fechar o mês? Eu estou fechando o mês com... provavelmente eu fecho o mês com R$1.000. Mas se eu tivesse só apenas R$1.000 para tradar, será que eu voltaria? Porque imagine se você tiver uma sequência de lojas. Aquela conta você precisa ter para fechar ela no final do mês. Outra coisa importante para você viver do mercado financeiro. E aí eu tenho aprendido isso. Tem meses que é maravilhoso, tem mês que é muito ruim, tem mês que é péssimo. Então você, cara, vai ter meses que você vai tirar uma grana legal. Cara, teve mês, por exemplo, lá atrás, lá em agosto e em setembro, cara, do mercado, não tô falando do day trade, do mercado, do swing trade, eu tirei 13 mil. Em setembro eu tirei 7, fora o day trade que eu estava me adaptando. Eu falo muito do day trade, mas eu faço muito swing trade também. Então, o quanto você precisa... Aí a pergunta eu refaço para vocês. O quanto é meu custo, o quanto eu tiro do mercado com o dinheiro que eu tenho. Porque isso é muito relativo. O quanto eu preciso para poder viver do mercado. Tem gente que transforma 1.000 em 10 mil. Tem gente que transforma 1 milhão em 100 reais. Eu sempre falo, quando eu repito isso, aí fica extremamente repetitivo. Você precisa se conhecer para que você precise entender a sua capacidade de tradar, a sua capacidade de transformar aquele dinheiro ou a sua capacidade de aguentar o que o mercado não está disposto a te dar. Como assim, Márcio? O que você está falando? Cara, 2, 3 meses seguidos, o mercado te batendo, o mercado difícil. Pô, esse ano, por exemplo, é um mercado completamente complicado. Esse mês de novembro, por exemplo, é um mês completamente louco. O mercado não está respeitando nada. Está disposto para isso? Você calcula isso no teu custo? Porque o cálculo que eu já fiz e que normalmente todo mundo que está iniciando faz, cara, o meu custo de vida é 2.000, meu custo de vida é 1.000, eu preciso de 50 por dia, eu preciso de 100 por dia, só que as pessoas não calculam que nesse período vai ter loss, nesse período vai ter pregão muito difícil, vai ter nesse dia que você não vai conseguir tirar 50 reais, você vai ter que tirar 10 reais, 20 reais, vai ter nesse dia que você vai ter dias que você vai tirar um pouco mais. Será que essa conta ela é feita? Por exemplo, quando eu entrei no mercado, eu já contei essa história. O primeiro trader que eu fiz com 100 contrato, eu tirei 914. Eu passei a noite inteira sonhando com aquilo. Eu sonhei, cara, se eu fizer 914, no final do mês eu vou estar com, caramba, eu vou estar rico. Cara, naquele primeiro trade eu pensei em largar meu emprego. Olha que doideira. E aí foi uma semana maravilhosa. A semana eu fechei com 5 mil. Para depois eu perder tudo. Então se prepare. Calcule. Quanto eu preciso para... A pergunta é, quanto eu preciso para viver de trade? A resposta é, quanto eu tenho e quanto eu me mantenho. Qual é o meu custo? Cara, eu com 5 mil eu consigo fazer 1.000 por mês, sem estresse, porque aquela margem lá, aqueles 5 mil, não é para você perder os 5 mil, é para você transformar aqueles 5 mil. Aquele 1.000 não é para perder aqueles 1.000, é para transformar aquele 1.000. Lembre lá atrás no vídeo que eu falei? 10% no mês é muita coisa, para tudo na vida. 10%.
10%, só 10%. Pensa nos 10%, é 10%. Eu penso nisso o tempo todo. Cara, se eu fizer 10%, não consigo fazer hoje, mas se eu fizer 10% ao mês do que eu tenho guardado, do que eu tenho aplicado, eu tô feito. Eu não preciso nunca mais. São só 10%, mas eu não consigo. Mas por que eu não consigo? Porque eu tenho medo de perder a grana que está lá, porque o mercado está difícil, porque todo dia é um desafio. Cara, vai ter dias que a mente vai bugar, tem dia que vai ter aquele tilt que você acha que você está muito bem, cara, e você entrega o resultado. E só para finalizar, no trade, no mercado, não basta você ser bom por um tempo. No mercado financeiro é alta performance, você precisa ser bom todos os dias, porque em um dia em que você não acordou bem, um dia que você simplesmente não tá legal, você entrega o resultado. Então pensa nisso, basta um dia para você entregar um mês, para você entregar uma semana, para você entregar uma vida inteira que você ganhou suadamente todos os dias. Cara, eu tiro R$100 por dia, basta um dia. Beleza? Marcelo, papo de sardinha, deixa um like, compartilhe, faça comentário. Cara, eu tenho um Instagram, eu falo Telegram, eu tenho Telegram também, mas eu tenho um Instagram lá. Cara, todo dia eu boto um story. Me siga lá no Instagram, que eu faço questão de colocar como é que tá sendo, como é que é mais fácil de compartilhar o meu dia, na verdade. Que todo dia, aqui é para criar o conteúdo, é para passar uma informação, é para mostrar o detalhe das informações. Lá eu passo umas informações que são importantes também. Beleza? Quem não é inscrito, quem visualizou, não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho. Beleza? Fui!